Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, bendito seja Deus pela sua vida. Desejo que a boa mão de Deus continue sobre a vida de todos, em especial os inscritos no canal Rascunho DBD e aqueles que ainda não são inscritos e que por vezes assistem os nossos vídeos, tiram proveito, isso é muito bom. Deus abençoe você. Se você gostar, você deixa o seu like, se inscreva no nosso canal para receber os próximos, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Toda semana estamos postando vídeo da Escola Bíblica, comentários da Escola Bíblica Dominical, das lições da Escola Bíblica, não é? Devido à pandemia, há igrejas, congregações que estão usando a revista de Efésios, a revista passada, né? Que é essa revista aqui, tanto jovens como aqui a lição de adultos, né? A igreja eleita, né? Então essa foi a lição do trimestre passado, e da juventude essa aqui, o tempo de conquista, né? Também do trimestre passado. E a CPAD lançou nesse trimestre, nesse quarto trimestre, uma edição especial que tem como título que vai falar jovens e adultos, voltou aos moldes normal. E a nossa lição é o princípios divinos em tempo de crise. Essa lição ela já havia sido lançada, ela foi relançada agora com edição especial. Ela foi lançada em 1993 e comentada na época pelo pastor Eurico Besgten, né? E então nós estamos comentando essa lição, o canal Rascunho do EBD está comentando esta lição, lição de edição especial, que tem como título o propósito divino, né, em tempos de crise. E nós estamos devera aprendendo bastante com essa lição, uma lição de suma importância para os nossos dias. O título, como eu já disse, é o princípio divino em tempos de crise, ok? E vai falar sobre a reconstrução. Estamos falando sobre a reconstrução dos muros, o avivamento por meio do trabalho, por meio do temor, por meio da graça e a misericórdia de Deus na vida dos judeus, né? Na vida dos nossos irmãos que foram escravos por muito tempo e agora voltando do cativeiro. Então vamos lecionar nesse domingo a lição de número 8, que tem como título: as causas da desunião devem ser eliminadas. Aliás, desunião em nenhum momento ela coopera com alguma coisa, ou cooperou, não é? Então as causas da desunião devem ser eliminadas. Hoje, domingo, dia 23 de agosto de 2020, não é? Então vamos para a nossa aula. E você está no canal Rascunho DBD e eu sou o pastor Edivaldo Pereira, onde estaremos aprendendo juntos aí. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. A leitura bíblica em classe está inserida em Neemias, capítulo número 5, verso de número 1 e o versículo de número 6 até o versículo 12. Quero ler o texto para vocês, porque antes de entrarmos no conteúdo propício da lição e trazer aí as características do período pós-exílico, deve ser a referência para a igreja, que é o objetivo da nossa sessão, também expor as injustiças sociais e que ameaçavam a união dos judeus no tempo de Neemias, e também mostrar as medidas adotadas, quais foram as medidas que Neemias adotou para manter o povo unido em um só propósito, não é? A atitude de líder, nunca confrontar, sempre trazer e fazer unir. Glória a Deus. Então, capítulo 5 de Neemias e o verso 1 está escrito: surgiu nesse tempo um clamor entre o povo, um grande clamor entre as mulheres contra os seus irmãos judeus, né? Contra os seus irmãos. E eu me indignei, versículo 6, e eu me indignei muito quando escutei o clamor do seu clamor e estas coisas, de modo com que o meu coração quebrantou dentro de mim. Versículo 7, contudo tive paciência e consultei os anciões e com os príncipes, dizendo-lhe:
Nós resgatamos os nossos irmãos judeus que foram vendidos dos gentios aos gentios junto com seus filhos. Mas vós, cada um toma em cativeiro o seu próprio irmão, de modo que reclamei com eles severamente, dizendo-lhe: também vós vendereis os vossos próprios irmãos? Mas eles ficaram calados e não me responderam. Versículo 9. Em seguida lhes disse: isto que fareis não é bom, de modo que vós não vos conduzistes em temor a nosso Deus, o melhor, porque podereis porque procedeis conforme as obras dos povos que se achavam a nosso redor. Não é? E o versículo de número 10 diz: de modo que também eu, meus filhos e meus irmãos, tomaremos dinheiro e compraremos grãos e perdoaremos a dívida aos pobres que haja entre vós. Versículo 11: restituí-lhes e assim neste mesmo dia seus vinhedos, seus olivais e seus campos e suas casas. Além disso, perdoai o resto do povo que possua algumas dívidas de dinheiro, grão, vinho e azeite. E o versículo 12, para fechar o contexto da lição: e eles me responderam: procederemos deste modo, como tu disseste. Então convoquei os sacerdotes para lhe dizer: assim deve ser feito, e eu fiz jurar também aos jovens do povo que procederiam conforme esta promessa. Bendito seja Deus. Então está aí a leitura do texto, muito proveitosa e uma leitura excepcional, onde vamos tirar a conclusão e a exegese, exaurir a exegese do texto, não é? Que vamos ver que durante esse longo período de vigília, medo, cansaço, que era inevitavelmente o problema que o povo estava passando, lá em Jerusalém, existia aí 3 grupos. Nós vamos qualificar aqui 3 grupos de queixosos. Existiam esses 3 grupos que estavam fazendo queixas, né? Cada qual apresentado aí por meio de frases, que eles diziam. O primeiro grupo, nós vamos observar que ele possuía famílias grandes e não dispunha de comida suficiente. O segundo grupo, ele tinha altas hipotecas, altas dívidas a pagar, e não podia comprar alimento. O terceiro grupo, ele precisava pagar os impostos e foi forçado a hipotecar a sua terra, e até mesmo vender os seus filhos. Então a exegese do texto nos aponta isso: a fome, a carência, os impostos e o dinheiro, apesar de serem resultados aí de imediato de suas consequências, das consequências do povo. Não era aí a raiz do problema. A dificuldade maior que estava inserida ali entre aquele povo está identificada aí nas palavras contra os judeus e seus irmãos. Então a desunião vinha em detrimento. Quando o povo saiu do cativeiro, uns que tinham mais estavam se apoderando dos que tinham menos. Então aí estava trazendo um problema, porque os irmãos pediam e eles hipotecavam: não pode pagar, então você vai pagar com a terra. Não tem terra, vai pagar com o filho, vai vender a família. Entendeu? Veja que situação drástica, não é? Isso entre os judeus, os irmãos. Já não era mais os escravocratas que estavam cometendo ou fazendo esse tipo de coisa. Na verdade, totalmente difere da igreja primitiva, que eles dividiam o que tinha em comum, não é? E no caso ali não estava tendo nenhum fator de comunidade ali, não estava havendo uma comunhão entre eles. Cada um tinha o seu e escravizava os seus irmãos, não é? Aí os seus irmãos, os judeus, queixavam-se apenas da pobreza e dos altos impostos, Eles não se queixavam só disso, mas estavam reclamando um dos outros, Então podemos ver que no versículo 1 que nós lemos: foi porém o grande clamor do povo e de suas mulheres contra
os judeus, seus irmãos. Então o texto é pontual. O povo ali se refere ao pobre, né? Aos irmãos mais pobres. O versículo 7 já vai nos passar que é considerável, e considerei comigo mesmo meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados. Eles disseram: usura tomais cada um de seu irmão, e ajuntai contra eles um grande ajuntamento. Então, resumindo o texto, havia aí lutas de classe. Os menos favorecidos financeiramente haviam hipotecado suas terras, vinhas, casas, tomado dinheiro emprestado, e até mesmo vendido seus filhos e suas filhas como escravos. Então eles estavam precisando ter as coisas e não tinham, e logo quando tomavam e não podiam ressarcir o débito ou pagar os débitos, eles eram surpresos aí pegando seus filhos. Tinha que vender os seus filhos, enfim, suas casas, e onde ficava sem filhos, e aí elas vendidas como escravo para trabalhar e pagar a conta, né? Então, de acordo com a lei ali, existia dois problemas, né? Segundo a lei pautada ali. Primeiro, a usura era o empréstimo de dinheiro e cobrança de juros, isso era um problema, e a escravidão. Então eles já tinham saído do Egito, escravos, já tinham saído de lá, e agora entre os irmãos ele estava escravo de novo, entendeu? Então veja o problema que estava acontecendo ali, entendeu? Nos dias atuais não é diferente, acontece praticamente as mesmas coisas, não é? É uma problemática de contexto social, de contexto, falta de compreensão, falta de amor, por que não dizer, e uma série de problemas. Então, a escravidão ali, não era errado os judeus emprestar dinheiro, né, com juro, ou não judeus, não era errado isso, porque em Deuteronômio capítulo 23, versículo 19 e 20, vai trazer esse contexto. Então, como também não era errado emprestar dinheiro ao outro judeu. No entanto, a lei proibia a usura, entendeu? O que estava ao pauta ali era a usura, conforme está escrito a proibição em Êxodo capítulo 22, versículo 25. Então as taxas de juros eram exorbitantes e finalmente podia levar alguém à pobreza e à escravidão, né? Então podemos observar que o que acarretava o problema ali, de acordo com a lei mosaica, o judeu podia alugar os seus serviços a outra pessoa. Ele não podia ser levado como escravo. Não, como escravo não, mas como escravo não era para ser, né? Ele podia vender, trabalhar para algum irmão, para alguma pessoa, ele recebeu o seu salário, não tem problema nenhum, mas menos como escravo. E a lei pautada está em Levítico capítulo 25, versículo 35 a 40, né? Então podemos observar que a Bíblia condena a usura, a Bíblia condena esse tipo de trabalho. Você pode trabalhar para um irmão, tranquilo, tem vários irmãos prósperos, não é? Que tem os seus bens, graças a Deus por isso. Ele deve pagar, contratar você normal e te pagar, mas te usar como escravo não. Isso não pode. Fé é fé, trabalho é trabalho. Então são duas coisas totalmente diferentes. Não devemos confundir uma coisa com a outra, né? No versículo 6, Neemias usa a palavra aborreci. Ele vai usar a frase o aborreci, que é o mesmo que a palavra que é enfadei, né? Na Bíblia que eu estou usando aqui, a Bíblia Peshitta, né? Ela vai, deixa eu ver como é que está os textos escritos, porque na Bíblia João Ferreira de Almeida, ele fala enfadei, não é? Então na Peshitta vai nos trazer uma coesão, até porque esse texto, a maior parte dele foi escrito em aramaico, não é? Então vamos ver o que está escrito aqui, no capítulo 5, versículo 6, vamos lá, capítulo 5, verso 6, diz assim: e eu me indignei, entendeu? Muito quando escutei o clamor e essas coisas, de modo que meu coração se quebrantou dentro de mim. Então, enfadei é o mesmo que indignei, que me aborreci. Então essa palavra enfadei, ela traz o contexto na atualizada revista
Almeida, Revista Atualizada, ela vai usar a palavra enfadei. No texto da nossa lição está a Revista Almeida Atualizada, né? Está usando a tradução Revista Almeida Atualizada. Eu estou com a Peshitá, que vai dizer assim: e eu me indignei muito quando escutei o clamor do meu povo, estas coisas, de modo que meu coração quebrantou dentro de mim. Então, a palavra aborreci, né, apontada aqui. Então, é a primeira reação de Neemias aos pecados do povo, dos judeus. Foi de raiva, foi de aborrecimento. Né? Claro que quem está aborrecido não ri, não tem motivo para rir. Então, a desobediência deliberada do povo, de Deus, deixava aí alguém indignado contra o pecado, mas não contra o pecador. Isso é bom observar. Ele estava indignado contra as ações do povo. Não é? E o versículo 10, depois dele se aborrecer, versículo 7 a seguir, os seus pecados, os pecados judeus, Neemias passou o tempo aí considerando que ele mesmo, então, confrontou os culpados. Ele foi lá e foi falar com ele. Então, o termo pelejei é a mesma coisa repreendi, né, que é usada também pela Almeida Revista Atualizada, vai usar o termo pelejei. Né? O versículo 7 diz assim: e contudo tive paciência, consultei os anciões. Observamos que ele foi buscar conselho. Isso é importante. Não decida as coisas sozinho. Quando as coisas estiverem ruins, não decida sozinho. Busque conselhos. Tem sempre alguém capacitado, que tem uma palavra de sabedoria, até porque é um dom de Deus, palavra de sabedoria, um dom que Deus dá ao homem. Não é todos que tem, mas sempre tem alguém que tem uma palavra de sabedoria, né? Então ele foi lá e consultou, teve paciência, surgiu o problema, calma, respira e vamos ter calma para resolver o problema. Não é? A única coisa que não conseguimos resolver, lidar, é com a morte, mas fora disso, teve algum problema, o líder, você que pastoreia a igreja, você que cuida de mocidade, você que cuida de grupos, teve um problema ali, tenha paciência, não seja intempestivo, não pegue, não deixe a sua ira se aflorar, calma, respira e consulte, tenha paciência, consulte alguém. Né? No caso de Neemias, versículo 7, ele teve paciência e consultou os anciões junto com os príncipes daquele lugar. Né? Então nós resgatamos os nossos irmãos das mãos dos judeus que foram vendidos aos gentios, junto com seus... Ele foi lá, nós conseguimos trazer o povo, tirar o povo do povo gentil, né? E agora estamos entre nós nos escravizando. Não tem lógica isso, né? Então o texto ele vai dizer que pelejou, né? Pelejei aqui é o mesmo que dizer repreendi. É o termo usado pelo profeta para falar com os casos de legais contra os culpados. Então, no capítulo 13 de Neemias, verso 11, você vai ouvir também as mesmas frases, né? Desde que repreendia em parte os culpados separados, Neemias as confrontou em público com as mesmas acusações. Ele vai dizer: não é bom o que vocês estão fazendo. Né? As duas atitudes aí estão em pauta: o temor de Deus e o opróbrio dos gentios. E ele vai dizer isso no versículo 8, né? Ele vai dizer que vendido junto com os seus filhos, nós, cada um toma ao cativeiro o seu próprio irmão, de modo que reclamei com eles severamente, dizendo-lhe: também vendereis os vossos próprios irmãos? E eles não disseram nada, ficaram calados, né? Foram repreendidos e ficaram calados, mas isso foi feito em público, né? O texto diz que Neemias confrontou em público com as mesmas acusações que ele estava sabendo e que eles realmente estavam fazendo. Emprestava, não tem dinheiro para pagar, você vai trabalhar escravo, vai trabalhar para pagar, vai ficar escravo. Não é? E isso era um problema, porque além de violar a lei, eles estavam fazendo os mesmos atos que os escravocratas haviam feito. Então, em partes, aqueles burgueses do meio judeu estavam fazendo a mesma coisa, praticando os mesmos atos. Então, a pergunta é: que Deus é que eles queriam servir? Né? Então, no capítulo 1, verso 5 de Neemias, aplica-se aí o temor de Deus. Né? Então, e o opróbrio dos gentios. Quando Israel, uma nação chamada pelo Senhor, parou de honrar a Deus e obedecer
não é? Aí foi um escândalo. Então, quando isso acontece, você deixa Deus de lado, você acaba entrando nos ditames da sua carne propriamente dita, né? Então, o nome do Senhor tinha sido desonrado naquilo, porque eles estavam entre eles se degladiando, não é? Aí Neemias desafiou os líderes a restituir o que eles haviam tomado, não é? Com juros, e o centésimo do dinheiro é provavelmente uma referência aos juros que eles estavam cobrando, não é? Versículo 9, e em seguida disso, isto fazei que não é bom, de modo que vós não vos conduzistes em temor ao nosso Deus. Então vocês não estão honrando a Deus, porque procedeis conforme as obras dos povos e que se achavam ao nosso redor. O povo que se achava ao nosso redor era os cananeus, aquele povo que estavam totalmente usurpavam, viviam disso o tempo todo. Então vocês estão fazendo a mesma coisa, né? De modo que eu também, meus filhos, tomaremos dinheiros e compraremos grãos e perdoaremos a dívida, os pobres que hajam entre vós. Ele disse, eu vou precisar de dinheiro, vou precisar comprar grãos, ou vou precisar ter comida, mas vou fazer aqueles que me devem, eu vou restituir, vou deixar para lá, né? E restituirei isto nesse mesmo dia, que seus vinhos, os seus vinhedos, seus olivais, seus campos, suas casas. Além disso, perdoai o resto do povo que possuía alguma dívida de dinheiro, grão, vinho e azeite. Então, a ideia de Deus era perdoar o povo, né? E por meio do profeta aqui, Deus queria perdoar o povo, e em momento algum Deus permitiria que, por meio de Neemias, que as coisas acontecessem diferente, visto que eles tinham saído de mão forte. Deus havia tirado eles do cativeiro e agora o povo estava fazendo tudo errado, entendeu? Então essa foi a cobrança de Deus de forma clara e muito contundente por meio de Neemias. Neemias não titubeou em reprovar aquele povo, não é? Aquela atitude, o povo não, a conduta, é bom que lembre disso, não o povo. Neemias reprovou a conduta, não é? Então, dentro desse contexto, vamos os comentários da nossa lição, que está contida aqui, trazendo toda a exegese desse texto e o conteúdo dos textos proposto, né? Então, a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base desta união, né? Primeiro subtópico. O primeiro tópico da nossa lição é: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. O primeiro subtópico é: qual era a base disso? Todos eram do mesmo povo, confessavam a mesma fé ao único Deus verdadeiro. Então o altar havia sido renovado, o templo levantado, o culto ao Senhor restaurado, não é? Conforme o rito da lei. Nós lemos em lições passadas, tivemos na lições posterior, nós tivemos aula sobre isso, né? Então todos haviam experimentado o despertamento que havia iniciado pelo rei Ciro, né? Deus havia mandado o avivamento e agora eles estavam se degradando entre eles. Então essa união entre os judeus simbolizava a união entre a igreja de Deus, simbolizava, conforme Paulo vai trabalhar isso em Gálatas capítulo 6, verso 16, né? E agora eles estavam se degladiando, então não pode essas coisas acontecer. Essa união é uma verdadeira força. Então o povo unido, o povo unidos e reunidos, não tinha como perder a luta, como perder as batalhas que viriam pela frente. Mas agora eles estavam já usurpando, né, já abusando do que Deus estava concedendo, né? O que Deus trabalha ali é o contexto da koinonia, não é? No termo comum é koinos, né? Então, dentro do contexto da sociedade, eles tinham que ter companheirismo, tinha que viver em sociedade entre eles, porque eles eram uma comunidade, e essa comunidade não é comunidade se não houver koinonia, ou comunhão. Então, que comunidade é, se não a comunhão? O segundo tópico da nossa lição diz: a união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se da grande injustiça social que eu já pautei aqui no texto, né? Estava havendo ali uma injustiça social muito grande. Existia injustiça financeira, existia toda essa problemática, né?
Então a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, mas como também para pagar os impostos do governo, né? Tomava emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juro altíssimo, juro alto. Então, conforme vemos no texto, Neemias se entristeceu com isso e também não titubeou. Como líder, ele foi e repreendeu aqueles irmãos que estavam cobrando coisas exorbitantes dos próprios irmãos. E quem não podia pagar ia trabalhar escravo, de forma escrava. Então, até mesmo quanto com a usura, tudo isso eles emprestavam, fazia questão de emprestar juros, isso é usura, né? Deus reprova esse tipo de ação, conforme eu coloquei no texto posterior aí, na minha fala posterior, né? Então, quanto mais pobres não conseguem pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas, conforme já lemos, né? Isso já passamos. Então, tenhamos cuidado, né? Como líder, nesse período de crise, podemos observar que nesse período de pandemia, muita gente se escondeu. Hoje mesmo estava procurando um telefone do irmão, que é um porteiro da igreja, um homem muito dedicado e tal, e eu não vi mais por causa da pandemia, ele está na idade de risco, e eu procurei para um dos obreiros onde estava aquele irmão para poder ligar para ele, sei lá, dar uma palavra para ele, dizer para ele que estamos à disposição para ajudar em alguma coisa, o que ele precisa. E na verdade ele precisava sempre, né? A gente lembra de uma situação que ele passou, né? Então estamos aqui para somar, para ajudar. Somos igreja, somos povos de Deus. Se somos povos de Deus, eu quero estar, dentro da minha pequena condição, estender as minhas mãos para abençoar, não é? Então, como se explica aquela questão da justiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor, né? Então a falta de amor ali estava em pauta. Outro fator era a dureza contra Deus, né? Então, uma dureza contra Deus, não, contra os seus irmãos. Deus estava reprovando isso, né? Era a usura e a escravidão, duas coisas que Deus detesta, abominava, né? Neemias fez uma proposta conciliadora. Ele disse: deixamos o ganho e restituímos hoje. Para que juro? Você recebe o básico, recebe o proponente, aliás, o que foi tomado, e deixa o juro para lá. Vocês estão trabalhando errado, né? Isso no capítulo 5, versículo 10 e 11, né? Neemias incluiu aí a proposta de seus auxiliares e havia emprestado a juro, né? O juro não juro aí não mas não como usura, né? Então Neemias estavam dispostos a não receber o juros daqueles irmãos, capítulo 5, versículo 10, né? Então vai restituir, vai receber normal. Eu também compro grão, ele falou, eu também compro grão, eu compro as coisas para comer, preciso plantar, preciso ter as coisas, mas eu não vou cobrar juro de quem eu emprestar, né? Então a proposta de Neemias foi acatada. Ele diz: restituiremos e procuremos dele, faremos assim como tu dizes. Versículo 12. Neemias fez com que ele jurasse diante dos sacerdotes que assim fariam, né? Então um ato assim, simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene, entendeu? Podemos ver isso no versículo 13, né? Então Neemias, de forma muito clara, né, ele confirmou isso, né, nesse ato solene. Ele vai trabalhar. Neemias sacudiu seus regaços, se quisesse livrar-se do que estava carregado, e ao fazê-lo dramatizou, e que o Altíssimo fazia que o povo quebrassem a sua promessa. Deus sacudiria para longe as suas casas e seus bens. Então vocês deixam de fazer com o povo, senão Deus vai trabalhar duro com vocês também. Entendeu? E a paz voltou a reinar entre eles. O problema, quarto tópico da nossa lição. O terceiro tópico, Neemias solucionou o problema. O quarto tópico, a paz voltou a reinar entre os judeus, né? Então, surgindo o problema entre irmãos, deve logo ser tratado com muita inteligência, ter paciência, consultar os mais sábios que estão ao seu redor
e não atentar para vozes estranhas, né? Então o problema foi solucionado, deve ser tratado aí de forma carinhosamente. Então a desunião destrói a comunhão, destrói o amor, destrói, se não tem comunhão, não tem como ter amor. É um problema, é uma somatória, uma coisa leva a outra, né? Que Deus abençoe a todos os irmãos, que a boa mão de Deus continue sobre a vida de todos, no nome de Jesus. Eu espero poder ter elucidado algumas coisas dentro dos contextos. Tem aqui o guia de leitura da Bíblia, que é um material muito bom, né, proposto pela nossa lição. Também o dicionário de Weiner, muito bom também. Nas páginas 485, você vai encontrar um comentário excelente sobre isso. Vai falar sobre tributo. O guia de Richard Lawrence vai falar do guia de leitor da Bíblia, na página 317, vai nos falar sobre pobreza, tributo, usura, não é? E vai nos trazer de forma elucidativa um pouco melhor a nossa lição. Deus abençoe, espero poder ter te ajudado e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, isto é, a aula 9. Um abraço, pastor Edivaldo Pereira, canal Rascunho DBD, e até a próxima em nome de Jesus.